Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Saque do auxílio emergencial ainda gera grande aglomeração em portas de bancos de São Luís. Prédios residenciais e condomínios adotam novas estratégias de limpeza para o combate à Covid-19. Defensoria Pública do Estado aponta que quase 50% das prisões nos últimos 12 meses foram de crimes sem uso de violência ou grave ameaça. E ainda, MEC anuncia redução de quase 40 milhões em recursos de instituições e universidades federais do Maranhão. O Jornal da Difusora já está no ar. Há quase 4 meses, o bairro Turu lidera o ranking no número de casos da Covid-19 em São Luís. Desde o início da pandemia, mais de 400 pessoas já foram diagnosticadas com a doença na região. E mesmo assim, parece que muita gente ainda descumpre as regras do distanciamento social. Em frente à agência bancária, estava todo mundo procurando pela sombra e se aproximando uns dos outros, afinal o espaço era pouco. A fila, inclusive, precisou ser dividida para quem veio sacar o auxílio emergencial. Mesmo assim, a aglomeração foi inevitável. Como a gente não pode usar o aplicativo, a gente tem que se arriscar vindo aqui na agência. Porque eu já tentei várias vezes pelo aplicativo e nada. Então, a gente fica até com medo, né, de perder o dinheiro, de ser bloqueado alguma coisa. Então, eu vim aqui hoje para resolver isso. A tendência é aumentar, com certeza. Até porque a má organização está saindo da caixa, entendeu? Porque, na verdade, eu cheguei aqui 4 horas da manhã, me deram uma senha, 42, depois não estão atendendo mais pela senha, eles fazem uma fila e atendem quem eles querem. Como se não bastasse aglomerar, nem todo mundo estava de máscara. Alguns nem se preocuparam em se manter distantes. Por que você está sem máscara? Mais cedo. No comércio, os empresários não podem fechar as portas para os clientes, mas tem uma série de regras. Se o cliente entrar sem máscara, quando chega aqui na porta, eu já estou dando uma máscara para ele, já estou botando o álcool gel na mão, para ele não entrar sem máscara, porque nós não podemos atender sem máscara. O bairro do Turu não foge à regra de outras comunidades, onde uns cumprem as regras, outros nem tanto. O problema é que aqui em São Luís, o bairro tem a maior incidência de Covid, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde. Desde o início da pandemia, mais de 400 casos já foram notificados. Quem não se contaminou ainda preserva todos os hábitos. A Ana é do grupo de risco e, depois de passar 4 meses em casa isolada, retomou as atividades no trabalho. Mas vive apreensiva com os casos na região onde mora. Medo, eu sinto medo e procuro fazer minhas compras em outros bairros, em outros mercados. Porque aqui existe uma aglomeração? Como que é? Aglomeração, muita gente, e eu não me sinto confiável. Seguindo o ranking de bairros com maior incidência de casos estão a Cidade Operária, o Renascença, o Centro, o Quatraque 1, 2, 3, 4 e o Primavera, Calhau, Anjo da Guarda, Maiobão, Coama, Anil, Olho d'Água, Araçagi e São Francisco. Olha só, nas últimas 24 horas, quase 1.500 pessoas foram diagnosticadas com a Covid-19 em todo o Maranhão, de acordo com o boletim divulgado agora há pouco pela Secretaria de Estado da Saúde. Vamos então aos números. 445 pessoas estão internadas em hospitais entre as redes pública e privada e 6.568 seguem tratamento em casa. O número de recuperados já passa de 121 mil e o de mortes, infelizmente, é 3.204. O número de suspeitos caiu para 3.406 e quase 156 mil novos exames já foram descartados aqui do estado. E mesmo com a flexibilização de medidas de combate à Covid-19 em todo o estado, quem mora ou visita alguns condomínios aqui de São Luís ainda precisa passar por regras bem definidas de controle da doença. Neste condomínio, que possui 400 apartamentos e onde moram mais de 1.700 pessoas, os cuidados sanitários continuam sendo mantidos. Logo na entrada, todas as pessoas têm a temperatura corporal aferida. Placas também foram colocadas nas áreas comuns, informando o uso obrigatório de máscaras. Quem chega no condomínio tem à disposição esse totem com álcool em gel para a higienização das mãos. Mas se preferir lavar as mãos, essa pia também foi instalada.
Realmente, todos esses cuidados se fazem necessários, né, para continuar combatendo essa pandemia, o coronavírus, tá? Porque o que acontece, às vezes a pessoa acha que não há necessidade e os órgãos mostram da real necessidade de se fazer asepsia diária. Por enquanto, as quadras poliesportivas e o salão de festas permanecem isolados. Pelo decreto do governo, nós não podemos ainda promover aglomerações. E o síndico, o administrador, ele não pode promover aglomerações, até porque vem pessoas de fora. Se você abre o salão de festa, vem pessoas de fora e aumenta o risco. A academia foi reaberta, mas quem utiliza precisa estar de máscara e nada de aglomerações. A área da piscina também foi liberada, só que a recomendação é que somente pessoas da mesma família se aproximem. Graças a Deus, o nosso condomínio, as pessoas têm acompanhado e têm respeitado, né, essas normas, certo? Então, como nós vimos ainda há pouco aqui na piscina, né, tem pouca gente, né, às vezes de domingo aumenta um pouco. E dentro da academia as pessoas têm respeitado o máximo de 10 pessoas dentro. Inclusive alguns aparelhos, uns 2 ou 3 aparelhos estão interditados por conta do espaço. O uso de máscaras, a higienização das mãos e seguir à risca as regras de distanciamento são cuidados que precisam ser mantidos por mais algum tempo, principalmente dentro dos condomínios. É o que dizem especialistas. É necessário que todos mantenham esses cuidados para que nós não saiamos desse conforto hoje observado. E isso também se dá e deve se dar no interior dos condomínios, nos elevadores, nas áreas comuns dos prédios, nas praças, nas ruas, nos bancos. Olha só, os especialistas vêm repetindo, né, que os cuidados precisam ser mantidos e não deve ser à toa. Você que está nos acompanhando ao vivo ou pelo Facebook sabe que pode deixar o seu comentário, dizer de onde está acompanhando o programa, faça como o Thiago Jansen, de Brasília. Obrigado pela companhia. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco você vai ver que PRF alerta motoristas sobre o risco de acidentes causado por fogo às margens das rodovias. E ainda, a Defensoria Pública do Estado aponta que quase 50% das prisões nos últimos 12 meses foram de crimes sem uso de violência ou grave ameaça. Já estamos de volta e olha só, quase metade dos detentos que deram entrada nas unidades prisionais da região metropolitana aqui de São Luís nos últimos 12 meses foram pessoas pela prática de crimes sem uso de violência ou grave ameaça. Isso foi o que apontou o relatório da Defensoria Pública do Estado em parceria com o Ministério da Justiça. Um relatório do primeiro ano de atuação do projeto Assistência Legal e Visita Virtual, divulgado esta semana pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, apontou um dado curioso. 47,4% das pessoas que deram entrada no Centro de Observação Criminológica e Triagem e na Unidade Prisional Feminina de São Luís nos últimos 12 meses foram presas por crimes cometidos sem o uso de violência ou grave ameaça. O levantamento, feito em parceria com o Ministério da Justiça por meio do Departamento Penitenciário Nacional, faz o monitoramento do fluxo de entrada e o perfil das pessoas presas. Ainda foi constatado que das 2.909 pessoas detidas, 1.235, isto é, 42,45%, deram entrada pela primeira vez no sistema penitenciário. A pesquisa do projeto Assistência Legal e Visita Virtual, desenvolvida pela Defensoria Pública em parceria com o Departamento Penitenciário Nacional, ela mostra que quase 50% das pessoas que deram entrada no sistema carcerário aqui da capital, homens e mulheres, cometeram crimes praticados sem violência ou grave ameaça. Que, em tese, esses delitos admitiriam uma liberdade provisória, ou seja, a pessoa poderia responder ao processo criminal em liberdade. Isso mostra a necessidade de repensar a política de encarceramento no Estado do Maranhão. Entre julho de 2019 a junho de 2020, o Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública do Estado analisou o perfil de 2.909 custodiados. Desse total, 88,7% eram presos provisórios e 11,3% sentenciados. Do quantitativo de 2.580 provisórios, 63,4% foram pessoas presas em flagrante delito,
33,10% foram pessoas presas preventivamente e 3,5% presas por mandato de prisão temporária. Ainda segundo o levantamento, desse total de pessoas custodiadas, 75,2% foram detidas na região metropolitana de São Luís e as outras 24,8% em municípios do interior do Maranhão. O projeto também realiza a análise processual da situação jurídica dos presos, como forma de identificar possíveis prisões ilegais e casos em que seja possível responder ao processo criminal em liberdade e, assim, aliviar a superlotação da população carcerária no Estado. A pesquisa ainda não foi concluída, mas já aponta a necessidade urgente de uma maior interiorização da Defensoria Pública. Quase 20% das pessoas que dão entrada no sistema prisional da capital foram detidas no interior do Estado do Maranhão, né, mostrando exatamente que existe ainda esse fluxo do interior para a capital. E o complicador dessa questão é a ausência da Defensoria Pública na maioria dos municípios maranhenses. A Defensoria Pública está presente apenas em 33% das comarcas do Estado. Bom, e nessa época do ano, as queimadas passam a ser motivo de preocupação em várias regiões do país. Além de consequências para a natureza, a situação também pode representar o risco de acidentes. Nesse período seco, é comum se perceber focos de incêndio como este. Um perigo para quem vive na estrada, como o caminhoneiro Alain, que dirige pelas BRs do Brasil há 37 anos. Ele disse que já presenciou diversos acidentes por causa da fumaça, que prejudica a visibilidade do condutor. Animal saindo de dentro do mato com medo do fogo, fumaça, às vezes a gente para porque a fumaça não tem condições de você atravessar a cortina de fumaça. O Antônio, que é motorista, acredita que grande parte das queimadas poderiam ser evitadas. Falta de prevenção. No tempo que é para se prevenir, ajeitar essas belistas, limpar tudo, né? No tempo certo, bota fogo, aí invita de outro vir botar e queimar o mundo todo. Como forma de evitar acidentes, a Polícia Rodoviária Federal dá algumas orientações aos motoristas. Para os condutores, ao presenciarem uma queimada à margem da BR que esteja produzindo muita fumaça a ponto de obstruir a visão, não tentar ultrapassar a fumaça, mas buscar um local seguro até que aquele fogo seja contido e a fumaça seja dissipada, permitindo novamente a visão da rodovia. Outra orientação da PRF é que os condutores evitem o descarte de materiais como plástico ou vidro ao longo da rodovia, ou bitucas de cigarro como esta, que em contato com a vegetação seca podem provocar incêndios de grandes proporções. Além disso, reforça que a prática de queimadas ao longo de rodovias é crime e pode resultar em prisão. Caso alguém seja flagrado nesse tipo de atitude, será conduzido e os procedimentos cabíveis serão tomados. Pois é, bem lembrado. E o recado de hoje vai para os nossos amigos motoristas de aplicativo. Pessoal, chegou em São Luís a YetGo, aplicativo de mobilidade urbana com DNA brasileiro. A YetGo está chegando com tudo e com uma super vantagem. Quer saber qual? Os motoristas cadastrados terão isenção de taxa. É isso mesmo, 100% do valor da corrida fica para você. Para se cadastrar, é só baixar o aplicativo na Play Store e também na App Store. Informe seus dados e pronto, já pode começar a rodar. Suporte ao motorista 011 93706 8651. Conheça mais também no site yetgo.com.br e siga no Instagram @yetgobr. Olha só, você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook sabe que pode deixar o seu comentário, interagir com a gente, dizer de onde está acompanhando a nossa programação. Faça como a Girlaine Martins, que nos acompanha no Novo Angelim, e também a Cris Reis, diretamente de São Paulo. Obrigado pela companhia. O Jornal da Difusora vai para mais um rápido intervalo. Daqui a pouco você vai ver que o MEC anunciou redução de quase 40 milhões de reais em recursos de instituições a universidades federais do Maranhão. De volta com o Jornal da Difusora, e o ex-prefeito de Imperatriz, Hildon Marques, é pré-candidato a prefeito da cidade.
mas para a Justiça Eleitoral ele deve ser considerado inelegível por conta de 4 condenações no Tribunal de Contas da União. Hildon já está inelegível por um período de 8 anos pelo TSE, referente às últimas eleições. No caso do TCU, a condenação mais antiga transitou em julgado em 15 de fevereiro de 2013, gerando a inelegibilidade até 2021. A condenação mais recente, por outro lado, é de janeiro de 2020, o que, em tese, o torna inelegível até 2028, de acordo com a lei da ficha limpa. Há ainda outras 2 condenações no ano de 2018. Todas as decisões referem-se a contas julgadas irregulares com a implicação eleitoral. Nossa produção entrou em contato com a assessoria de Hildon Marques, do Partido Progressista, mas até o momento não obtivemos nenhum retorno. Olha só, mudando de assunto, o Ministério da Educação comunicou a redução de recursos destinados ao funcionamento de institutos e universidades federais. A medida provocou reações. Veja na reportagem de Andressa Miranda. Para o Instituto Federal do Maranhão, o comunicado do Ministério da Educação, de acordo com o documento, aponta uma redução de 22,5% do recurso destinado ao funcionamento da instituição, o que significa 16,7 milhões a menos. A Universidade Federal do Maranhão também se pronunciou através de nota. Informou que recebeu uma circular do Ministério da Educação que afirma que haverá um corte de verbas entre 18% e 24%. Para a reitoria da UFMA, este será um impacto negativo para, por exemplo, o pagamento de funcionários, obras e investimentos em várias áreas da universidade. A secretária da Comissão de Defesa da Educação da UAB diz que o impacto será em todos os setores. Nós precisamos desses valores para evoluir e fazer com que os alunos aprendam, desenvolvam pesquisa, extensão e todo o sistema necessário para o desenvolvimento da nossa nação. Por se tratar de uma proposta, é possível ainda reverter o quadro na votação. Por isso, não se pode deixar de pressionar nosso Congresso Nacional e não deixar com que passe esse projeto de lei. Um país que não incentiva, que não aposta na educação, na pesquisa, pode enfrentar sérios problemas. As reportagens dessa edição você pode ver no portal MA10. Vá lá também nas nossas redes sociais da TV Difusora, interaja com a gente, fique à vontade. Faça como o Camilo Durans, que nos assiste pelo Facebook, juntamente com a filha Giovana Camille. Obrigado pela companhia. O Jornal da Difusora fica por aqui com imagens ao vivo da Avenida Kennedy, aqui em São Luís. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. Uma boa noite. Até amanhã.